Esse vai ser um vídeo diferente dos vídeos que normalmente eu gravo aqui no canal. Geralmente eu gravo vídeos mais técnicos, né? Trazendo conhecimentos específicos sobre retinoscopia, enfim, sobre avaliação visual, sobre outros conceitos dentro da optometria. Mas hoje eu quero fazer um vídeo breve, na realidade, para trazer um ponto de vista em relação às oportunidades que você tem hoje enquanto optometrista, enquanto estudante de optometria, vivendo essa fase optométrica e fazendo um paralelo com a minha própria história e com a história de outros profissionais. Talvez você também que esteja vendo esse vídeo, talvez tenha passado por algo parecido. Quando eu entrei na optometria, eu entrei em 2005, ou seja, faz bastante tempo, quase 10 anos, quase 20 anos, né? Quase 10 anos, quase 20 anos, que eu ingressei, né, no mundo da optometria. Como alguns sabem, meu pai também é optometrista, então já meio que eu nasci dentro desse berço. Mas a questão é que quando eu entrei na optometria ali em 2005, eu tive uma fase de estudar com professores de fora, professores de outro país. E foi um choque de realidade lidar não somente com a questão da língua deles, quanto também com aquele conhecimento que para mim era tudo novo, né? Apesar de eu estar ali recém saída do ensino médio, e com a mente assim fresca para o estudo, porque eu tive colegas, né, com mais idade que tiveram bastante dificuldade. Mas foi muito desafiante ter que lidar com essa jornada, ter que lidar tanto com o conhecimento técnico quanto com a língua. Só que, pelo fato de a gente estar lidando com profissionais, ou seja, os professores que eram profissionais que já vivenciavam uma optometria muito antiga, o que eu quero dizer com isso? Eles vieram de países que a optometria já era reconhecida há 50 anos, regulamentada há 50 anos. Era uma profissão muito presente. E eles também traziam uma cultura da optometria americana, especialmente. Ou seja, a maior parte das indicações de estudos, de materiais que eles davam pra gente na época, era tudo em inglês e algumas coisas em espanhol. Então pensa, nós como optometristas falantes da língua portuguesa, tendo que ter, aliás, e vindo de países que a gente não tem o hábito de dominar outras línguas, porque a verdade é essa, né? Brasil, Portugal e outros países da língua portuguesa geralmente só possuem a sua própria língua materna, a gente não tem uma segunda ou uma terceira língua. Então era um grande desafio ter que lidar com essa perspectiva de estudar uma optometria que não estava em português, estava em inglês e espanhol. E ali na época, entre 2005 e 2010, que foi o período que eu estudei, foi um tremendo desafio ter que lidar com esse conteúdo, sendo que a gente não encontrava nada em português. A única coisa que se encontrava na época eram livros de oftalmologia, obviamente, porque a oftalmologia já era bem desenvolvida no Brasil. Então a gente tem vários autores de oftalmologia, de livros, enfim, da área médica, que facilitou bastante. Só que sabemos que a perspectiva médica sobre a visão é diferente sobre a perspectiva optométrica. Mas ajudou porque eram livros em português. Entretanto, se nós quiséssemos realmente nos aprofundar no conhecimento optométrico, a gente tinha que recorrer aos livros ou aos artigos em inglês e espanhol. E aí vinha aquela grande que pra mim, assim, eu que era jovem, já me sentia desafiada por isso. Imagina os meus colegas que eram muito mais velhos e estavam sofrendo aí esse desafio que era lidar com essas questões de acessar esse material. E aí eu lembro que na faculdade tinha alguns livros de optometria, não eram muitos. Lembro demais do que eu até tenho aqui ainda, o livro de Fisiologia do Adler. Maravilhoso. Um livro de fisiologia do olho, né? É bem profundo, é uma bíblia assim, mas todo em espanhol. E alguns livros em inglês, mas a grande maioria do material eu consegui, inclusive com uma professora que, nossa, ela foi assim, a minha iniciação em tudo foi essa professora que eu tive. E ela, até um dia eu tive a oportunidade de falar isso pra ela, ela se tornou uma grande referência pra mim como profissional, uma grande referência como professora, uma grande referência como pessoa. E eu segui muitos passos dela. E ela me ajudou muito nesse processo. Eu lembro demais que uma época ela era professora em outra faculdade, eu fui convidada para fazer monitoria nessa faculdade e aí a gente ficou hospedada juntas. E nossa, essa mulher me entregou um pendrive, quer dizer, eu peguei um pendrive, peguei lá o pendrive dela, enfim, passei pro meu, com mais de 5 GB de material de livros em PDF. Livros em inglês, espanhol, de toda a natureza que vocês imaginarem. De optometria, de neurofisiologia, de ortóptica, de tudo que vocês imaginarem da área que tinha a ver com a visão. E aquilo ali pra mim era um tesouro. Pra mim, aquilo ali por muito tempo, eu coloquei no HD do meu computador, por muito tempo aquilo ali foi o que foi sustentando a minha base bibliográfica e de estudos da optometria. Mas não deixou de ser desafiante. Então, por que eu tô falando isso aqui? Por que eu tô gravando esse vídeo pra falar isso?
Vocês estão vivendo uma era hoje, especialmente você que está estudando, uma era hoje de acesso à informação. As coisas estão aí dadas para vocês, dada pra gente, né? Não vou falar para vocês, para todos nós. E em 2014 eu fui a primeira profissional de optometria a gravar materiais em português. Não porque eu pensasse que, nossa, falta gente para poder gravar conteúdo em português. Não, eu fiz de forma espontânea, mas acabou sendo isso. Eu fui a pioneira na produção desse material em português, o que facilitou muito a vida de muita gente. E eu, sem ter consciência disso, porque eu não tinha consciência disso, a coisa só foi acontecendo. Mas foi um paralelo disso, junto com o desenvolvimento maior ainda da internet, do acesso à internet, que as coisas se tornaram muito mais acessíveis, mas muito mais. E é preciso que você tome consciência disso, porque, de fato, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu estudava, não existia esse acesso. Não é que não existisse internet, existia internet, mas não existia nada, mas absolutamente nada em português. Nada de qualidade de optometria. Então, hoje você pode dizer assim, Rebeca, mas ainda assim não tem muito material em português. Verdade, ainda não tem muito material em português. Inclusive, já deixo a dica aí pra vocês. Mas vocês estão aqui vendo esse vídeo, que é de um optometrista experiente falando em português com vocês. Vocês têm acesso a ferramentas de tradução que naquela época já existia, mas era assim, péssimo, né? Hoje você consegue traduzir um PDF inteiro online, não precisa nem, às vezes, nem colocar o arquivo ali no Google. Você já baixa o arquivo, a página já abre, já traduzida automaticamente. E vocês têm esses vídeos, esses materiais, essa produção de conteúdo intensa que eu faço aqui no YouTube, ou que eu faço lá nas outras redes sociais, sobre optometria. Aí a pergunta que eu deixo e a reflexão, você está aproveitando esse material? Você está aproveitando esse conteúdo? Porque eu entendo que é difícil para você que está chegando agora na optometria, você conseguir visualizar isso, porque de fato a gente não consegue visualizar algo que a gente não viveu. Mas eu posso falar para você com muita tranquilidade, você com certeza já deve ter ouvido isso dos seus professores ou de outros colegas que já são optometristas formados há bastante tempo, que de fato não existia, não era acessível o conhecimento optométrico, tanto quanto é hoje. Pode melhorar? Sempre pode. Claro que pode. Por isso eu quero aproveitar e falar aqui para você que eu estou lançando uma área de membros exclusiva aqui no YouTube que se chama OptoHub. O que é a OptoHub? Você vai entrar, vai ingressar, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você vai ingressar nessa área de membros e aí você vai ter um encontro comigo marcado. Toda semana a gente vai ter uma live exclusiva para assinantes que a gente vai se aprofundar mais nesses conhecimentos de optometria. Nós vamos, aqui no canal você vai sempre ter esses vídeos que você vai ter acesso de forma gratuita, mas lá dentro da OptoHub nós vamos ter um espaço, vocês tanto vão ter acesso a vídeos gravados, quanto vão ter acesso a uma vez por semana, a gente vai ter uma live exclusiva de um conhecimento aprofundado de optometria, e nós vamos ter uma área, um canal, ainda tô decidindo se vai ser um grupo do WhatsApp ou se vai ser um canal no Telegram, mas provavelmente vai ser um canal no Telegram, porque é mais fácil de colocar material, para que a gente tire dúvidas dentro desse canal, tá? Então quem for assinante da OptoHub, que você assina aqui mesmo pelo YouTube, vai ser tudo aqui no YouTube, tá? Tudo aqui pelo YouTube, você vai ver o link que tá aqui na descrição, você vai pagar uma assinatura, né, para poder ter acesso, você vai ver do que se trata essa assinatura, quanto que vai custar, e você vai ter acesso a esse conhecimento mais aprofundado junto comigo. Também vou separar artigos para vocês estudarem, vou separar materiais pra gente discutir, e tudo vai ser disponibilizado dentro da OptoHub. E se você não quiser entrar, tá tudo certo, aproveite ao máximo as pessoas, os profissionais que estão de fato produzindo conteúdos e facilitando a vida de vocês, produzindo conteúdos em português. Então esse era o meu recado para hoje, mais para você refletir. Então fique atento aí aos novos vídeos, aos novos assuntos que nós vamos trazer aí dentro do conhecimento optométrico. Então a gente se vê no próximo vídeo.